Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos já terminando este ano, que Deus nos deu a graça de atravessá-lo, apesar de termos enfrentado grandes dificuldades ao longo deste tempo todo, também pela dificuldade que tivemos durante vários meses em podermos nos reunir em cultos presenciais, mas agora estamos contentes porque Deus tem preparado, e ainda que não seja com toda a liberdade que gostaríamos, mas Deus tem dado a graça de podermos congregar em números limitados, e de certa forma tem trazido alegria a nós. Também não podemos ocultar, irmãos, que temos notado assim um certo desânimo no meio da nossa irmandade. É claro que por tudo isso que tem ocorrido, pelo distanciamento, as pessoas vão se esfriando, vão perdendo assim aquele prazer que tinham. Alguns para congregar ainda têm, mas uma grande parte já não estão mais como estavam. Também temos notado, irmãos, alguns servos de Deus têm comentado isso, que nos santos cultos também a Irmandade tem reunido, mas num desânimo terrível, como aqui hoje. Irmãos, é ruim assim, reunir um grupo de pessoas emudecidas. Ao cantar os 3 hinos, os irmãos cantaram com muito desânimo para cantar. É tão bom quando se vê a pessoa cantando com prazer, com alegria. Deveríamos ter prazer e alegria de estar aqui, não só por estar e dizer, congreguei ontem no culto presencial lá no Brás, mas o que quer dizer isso? Nada. Seria melhor dizer, congreguei ontem e senti uma alegria tão grande na minha alma. Saí consolado da casa de Deus. Irmãos, isso não pode acabar entre nós. O dia que isto acabar no povo de Deus, irmãos, as igrejas vão se esvaziando, o ânimo vai terminando até que tudo se acaba. E nós não podemos chegar nisso. Nós temos, como disse Paulo, sede fervorosos no Espírito. O fervor no Espírito é recomendação apostólica, que Deus deu ao apóstolo de recomendar, para que os participantes das reuniões solenes dos santos cultos tivessem fervor no Espírito. Agora, o fervor no Espírito depende também da nossa vontade. De modo que fica aqui, irmãos, isto aqui que estamos falando não é só para esse pequeno grupo, mas todos que ouvirem isto, lembremos-nos que devemos ter fervor em servir ao Senhor. Então, irmãos, o ano está terminando. Estamos no mês de dezembro, sempre historicamente mês de festas. Agora também não há muita coisa que festejar neste mês, por muitas razões. Muita gente que sofreram por esta pandemia, enfermidade terrível. Outros ainda estão sofrendo, ou tem parente, ou tem familiar, outros teve baixa na família, não é? Alguns que o Senhor recolheu, de modo que não é tanta alegria como tem sido no tempo passado. Contudo, irmãos, não podemos deixar também de manifestar a nossa querida Irmandade um conselho com respeito a estes dias festivos que estão aí se aproximando. Não falamos do último dia do ano, porque de certa forma alegrar-se por ter terminado o ano, não existe mal nenhum, apenas recomendação para que sejamos todos comedidos, todos prudentes em todo o nosso viver, isto é, vale para todo mundo. Agora, com respeito ao dia 25 deste mês, que muitos festejam, tomemos cuidado, irmãos, para não sermos envolvidos com a idolatria, porque este dia
que para o mundo comemoram como se for a data de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, não é, irmãos. E ainda que fosse, o Senhor não deixou recomendação nenhuma para festejar o seu aniversário de nascimento. Apenas Ele recomendou que nós participássemos, irmãos, rememorando em nós o sacrifício, a paixão e morte do Senhor Jesus. Isso sim, mas nascimento não. Vejam que por Deus isto ficou desta forma. Ninguém descobriu até hoje quando que Ele nasceu ou o dia do nascimento. Mas sabemos historicamente que esse dia diz respeito a uma comemoração, irmãos, do paganismo. É um Deus pagão, um Deus lá do início, irmãos, das nações pagãs, e que isso ficou na história e se comemora até hoje. E isto aproveitou-se, essa festa que havia nas antiguidades, irmãos, quando a idolatria entrou na igreja. Isto foi nos primeiros séculos e no desenvolver depois. Então isto passou a ser considerado como data de nascimento, que não é. Mas a verdade é que por trás de tudo isso existe idolatria, e Deus não se agrada, irmãos, desse tipo de comemoração de nossa parte. Alegrar-se, alegremos-nos em tudo aquilo que o Senhor nos dá. Todos os dias são iguais. Outra coisa também que tem acontecido, já temos percebido entre irmãos, que por displicência ou mesmo por ignorância, às vezes desejam um Feliz Natal. Feliz Natal, irmão. Onde já se viu isso? A nossa saudação é a paz de Deus, ou Deus te abençoe. Mas que Feliz Natal é esse? Nós não temos tal costume, mas isto vem entrando no meio da irmandade, porque já temos visto que muitos, sem pensar, falam desta maneira. Evitemos isto, irmãos. Procuremos ser fiéis a Deus, porque nosso galardão depende de nossa fidelidade para com o Senhor. Então guardemos este conselho. Também levar nossas crianças para fotografarem junto a este personagem que tem no shopping, nas lojas, como sendo alguém de importância, irmãos, que comemoram nesse dia. Não dizemos o nome, que todos sabem. Também não é conveniente enganar nossos filhos com presentes que ele virá trazer durante a noite. Tudo isso são situações, irmãos, inconvenientes para o povo de Deus. Nós somos da justiça e da verdade. Ensinemos a nossos filhos aquilo que é verdade. Histórias e contos que sabemos que não têm fundamentos, evitemos de passar isso aos nossos filhos. Mas quem quiser contar história para os seus filhos, irmãos, a reunião de jovens e menores, ou agora de menores, tem história que são realidades das Sagradas Escrituras, que servirão para a edificação da vida dos nossos filhos. Este conselho me veio avante de passar a todos. Guardemos, irmãos, para que as bênçãos de Deus não sejam retidas na nossa vida e venhamos a sofrer consequências pela ignorância e desconhecimento. Mas hoje, quem ouviu isso, guarde este conselho para que tudo corra bem na nossa vida. Agora tem alguma coisa a anunciar? Vamos aguardar em comunhão que o Senhor nos envie dos céus a sua bendita e santa palavra. Deus seja louvado. Amém.